Você acredita em coincidências? Ou acha que algumas coisas simplesmente têm que acontecer? A história que você vai ouvir agora começa com um aniversário, uma comemoração entre amigos e termina com uma tragédia em um lago congelado. Mas o mais perturbador não é a morte, é o motivo. Porque Daniel não era só um garoto de 18 anos, ele era algo que nem ele mesmo sabia. E quando você entender quem ele foi, vai olhar para a sua própria vida com outros olhos. Ele acordou cedo naquele dia. Não porque estivesse ansioso demais para o que viria, mas porque havia algo estranho no ar. Uma sensação pesada, como se o tempo tivesse desacelerado só para ele. Ainda assim, Daniel se levantou com um sorriso, espreguiçou-se diante da janela embaçada pelo frio e sussurrou para si mesmo. 18. Era seu aniversário, finalmente maior de idade. Um marco que para muitos representa liberdade. Começo. Um passo rumo à vida adulta, onde tudo parece possível. E ele queria comemorar à altura. Mas não com baladas, bebidas ou aglomeração. Daniel era diferente. Ele preferia o silêncio das árvores ao som ensurdecedor das caixas de som. Preferia o riso sincero dos amigos próximos ao barulho vazio de desconhecidos. Por isso, escolheu uma chácara, um lugar afastado da cidade, rodeado de pinheiros, com uma casa simples, lareira acesa e um lago que refletia o céu cinzento de inverno. Chegaram por volta das 10 da manhã. Eram 6 ao todo. Ele, 3 amigos da escola e 2 da vizinhança. Nada demais. Só a turma de sempre. O grupo que cresceu junto, dividindo videogames, tardes na quadra e confidências sobre o futuro. No começo, tudo parecia normal. Jogaram conversa fora, acenderam a lareira, riram das histórias antigas. A mãe de Daniel havia preparado um bolo e mandado numa caixa térmica, junto com salgadinhos e refrigerantes. A simplicidade do momento era o que o fazia especial. Mas havia algo diferente nele. Os amigos perceberam, embora ninguém tenha dito nada. Daniel estava quieto demais. Olhava o lago com frequência, como se esperasse ver algo surgir da névoa. Às vezes, parecia até escutar vozes que ninguém ouvia. Na hora do parabéns, sorriu, mas seu sorriso parecia ir forçado, breve, como se fosse um esforço, não um reflexo da felicidade. "Tá tudo bem, Dani?" perguntou Mateus, seu melhor amigo. Tô sim. Só pensando na vida." Era mentira. Daniel sabia disso. O que ele não sabia era explicar o que realmente sentia. Na noite anterior, ele teve um sonho perturbador. Estava em um navio antigo de madeira escura com velas altas e cordas grossas que balançavam ao vento. Havia gritos, muitos, sons de água invadindo os compartimentos, estalos de madeira se partindo, o cheiro de sal e pânico no ar. Ele, ou melhor, alguém com seu rosto, estava ali de pé olhando o caos se formar e não fazia nada. Acordou suando frio, levantou, foi até a cozinha da casa e bebeu água direto da garrafa. Depois pegou seu caderno e escreveu algo que parecia mais um delírio. "A quilha estava rachada, eu sabia, mas mesmo assim mandei zarpar. 119 almas a bordo." Na manhã seguinte, ignorou o que havia escrito, ou tentou ignorar. Agora, olhando para o lago, a imagem do navio parecia vir à tona. Um déjà-vu constante, como se aquele corpo d'água escondesse muito mais do que carpas congeladas. Às 3 da tarde, o clima começou a esfriar mais do que o normal. O céu ficou ainda mais acinzentado. A temperatura caiu rapidamente e uma fina camada de gelo começou a se formar nas bordas do lago. Mateus sugeriu uma foto. "Vamos lá fora, na beira do lago. Vai ficar massa com essa névoa no fundo." Todos concordaram. Saíram rindo, empurrando-se, tirando sarro uns dos outros. Daniel foi o último a sair. Parou na soleira da porta por um segundo. Olhou para os amigos lá na frente. Depois olhou de novo para o lago. O vento assobiava entre as árvores. "É agora, né?" ele murmurou, para ninguém ouvir. Deu os primeiros passos em direção à margem. Estava escorregadio. Uma fina camada de gelo recobria a grama. Os outros estavam concentrados na câmera do celular, ajustando o temporizador. Foi então que aconteceu. Um estalo.
Um passo em falso, um grito abafado, e Daniel desapareceu no lago. O gelo se partiu como vidro sob o peso do corpo. Um som seco, cruel. Os amigos correram, gritaram, chamaram por ele. Mas em segundos, tudo estava em silêncio. Só a água se movia, escura, como se engolisse o que havia acabado de acontecer. Procuraram por ele. Mergulhadores chegaram, helicópteros, cães farejadores. Mas o corpo de Daniel nunca foi encontrado. Apenas o caderno, encharcado, com a tinta borrada, menos em uma frase. 119 almas a bordo. E uma nova linha escrita a lápis, ainda visível. Agora somos 120. A casa ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que não conforta, que não traz paz. Um silêncio que parece sussurrar coisas que ninguém quer ouvir. Os pais de Daniel não conseguiam entender. Foi um acidente, diziam os jornais. Ele escorregou, diziam os amigos. Não havia como prever, dizia a polícia. Mas nenhuma dessas palavras preenchia o vazio que ficou naquela casa. A mãe de Daniel passou dias sentada no sofá, abraçada a uma camisa dele. O pai, que raramente chorava, passou a vagar de madrugada pelos cômodos, como se esperasse que o filho entrasse pela porta da frente, dizendo que tudo não passava de um pesadelo. Só que o pesadelo era real. E ele estava apenas começando. Na semana seguinte ao desaparecimento, a mãe de Daniel encontrou o caderno no fundo da mochila. Estava úmido, com as bordas enrugadas, mas ainda legível. Folheou página por página em busca de alguma explicação. Até parar naquela frase. A quilha estava rachada, eu sabia, mas mesmo assim mandei zarpar. Ela leu e releu aquilo dezenas de vezes. Não fazia sentido algum. Daniel nunca teve contato com embarcações, muito menos com termos náuticos. Ela pensou que fosse parte de alguma história que ele estava escrevendo, algum tipo de ficção. Mas então encontrou outra frase rabiscada com força. 119 almas a bordo. Ali, o frio na espinha foi inevitável. Nos dias que se seguiram, outros detalhes começaram a emergir. Mateus contou que Daniel vinha agindo de forma estranha nas últimas semanas. Acordava assustado. Ficava calado por longos períodos. Dizia que tinha sensações estranhas quando olhava para a água, mesmo em uma simples pia. Em uma noite, ele chegou a dizer: "Eu sinto como se tivesse esquecido algo muito importante. Algo que eu devia lembrar, mas que não consigo." Ninguém deu muita atenção. Afinal, quem não tem suas paranoias de vez em quando? Mas agora tudo parecia fazer sentido. Ou pior, parecia esconder um sentido que ninguém ainda era capaz de compreender. Foi nesse ponto que o tio de Daniel entrou na história. Carlos, irmão da mãe de Daniel, era um homem curioso. Historiador por paixão, passava horas vasculhando arquivos antigos, livros empoeirados e relatos esquecidos pelo tempo. Quando soube das frases no caderno, algo despertou nele. 119 almas, a quilha rachada, zarpar mesmo assim. Esses detalhes não pareciam vir de um devaneio adolescente. Pareciam de alguém que viu aquilo acontecer. Carlos começou a investigar. Passou noites inteiras em arquivos públicos, registros navais, bibliotecas digitais e então encontrou o que procurava. Em 1842, na costa do Atlântico Sul, ocorreu um naufrágio quase apagado da memória popular. Uma embarcação comercial, de nome Ventus Mare, zarpou mesmo após os construtores alertarem sobre rachaduras estruturais. Apressado pela promessa de lucro, o proprietário forçou a partida. O navio naufragou menos de 12 horas depois. Nenhum dos 119 passageiros sobreviveu. O dono do navio? Edward Howden, um nome esquecido, envolto em mistério. Após o desastre, Howden desapareceu. Nunca foi julgado. Nunca mais foi visto. Carlos congelou diante da tela quando viu, entre os poucos retratos digitalizados da época, a pintura de Edward Howden. O sangue gelou. O homem na imagem tinha o rosto de Daniel. Mesmo formato de rosto, mesmo olhar profundo, até mesmo uma marca escura sobre a sobrancelha esquerda, a mesma que Daniel tinha desde que nasceu. Coincidência? Carlos queria acreditar que sim,
mas algo dentro dele dizia o contrário. De volta à casa da família, ele compartilhou a descoberta. A princípio, todos recusaram aceitar. Era absurdo. Daniel, reencarnação de um homem do século XIX? Impossível. Mas e se não fosse? E se de alguma forma Daniel carregava dentro de si as marcas de um passado que nem sabia ter vivido? E se sua morte não foi uma tragédia qualquer, mas parte de um ciclo? A mãe de Daniel lembrou de algo que ele dissera quando era criança, com apenas 5 anos. Mamãe, você sabia que o mar pode engolir gente? Eu já vi. Na época, ela achou graça. Crianças têm imaginação fértil, afinal. Mas agora, não parecia mais brincadeira. No caderno havia mais frases desconexas, algumas quase ilegíveis, mas uma se destacava, escrita à mão firme. A água tem memória, e ela não esquece. O silêncio daquela casa, antes preenchido por dor, agora se tornava algo mais denso. Um silêncio que gritava perguntas que ninguém sabia como responder. Quem era Daniel? E mais importante, quem ele foi? O tempo não curava nada naquela casa. Passavam-se os dias e a ausência de Daniel crescia como uma sombra. Mas havia algo ainda mais perturbador do que a saudade: as pistas. Fragmentos que, aos poucos, transformavam a tragédia em um enigma. Carlos, o tio historiador, não conseguia mais dormir. A descoberta sobre Edward Howden o corroía por dentro. Cada detalhe novo que encontrava parecia confirmar a hipótese mais absurda e, ao mesmo tempo, mais inevitável. Daniel não era apenas Daniel. Começou a se aprofundar nas últimas semanas de vida do sobrinho. Conversou com os amigos, leu os cadernos, revisitou lugares por onde Daniel passou, e tudo levava a uma direção. Ele estava sendo assombrado por memórias que não eram dele, ou que já tinham sido. Mateus, o melhor amigo, entregou uma caixa com papéis e anotações de Daniel. Dentro dela, entre desenhos de navios, símbolos náuticos e palavras desconexas em latim, havia uma gravação, um áudio do próprio Daniel. A voz dele estava tensa, quase trêmula. Se alguém estiver ouvindo isso, talvez eu não esteja mais aqui, não estou louco. Eu sei o que estão pensando. Mas esses sonhos não são só sonhos. Eles voltam toda noite. Eu estou lá, vejo o convés, sinto o cheiro da madeira molhada. E eu vejo eles. As pessoas. Eu os mandei para a morte. Eu fiz isso. Carlos ouviu o áudio dezenas de vezes. Aquela não era a voz de um garoto em delírio. Era a voz de alguém em conflito, como se carregasse uma culpa que não compreendia, mas que sentia profundamente. Como uma confissão que escapava do inconsciente, implorando para ser ouvida. Mais uma peça do quebra-cabeça veio de onde ninguém esperava: o colégio. A professora de história contou que semanas antes da morte, Daniel pediu para fazer um trabalho alternativo. Disse que queria apresentar uma análise sobre decisões morais em tempos de guerra e comércio marítimo no século XIX. A professora achou curioso, até impressionante, para alguém tão jovem, mas não questionou. O trabalho nunca foi entregue, mas as anotações foram. Entre elas, frases perturbadoras. Ganância disfarçada de progresso. A ordem foi minha, ninguém me obrigou. A água perdoa menos do que o fogo. Um capitão sem bússola, perdido entre vidas. Carlos levou aquilo a um especialista em reencarnação. Um homem conhecido por estudar casos de crianças que relatavam lembranças de outras vidas. O estudioso ouviu tudo em silêncio, depois respondeu com uma calma desconcertante. Isso não é invenção. É memória profunda, fragmentada sim, mas real. Ele não estava lembrando de outra pessoa. Estava revivendo a si mesmo. A ideia era aterradora. Daniel, o menino doce, gentil, amoroso, já havia sido outro. Um homem duro, ambicioso, que selou a morte de mais de 100 pessoas por orgulho ou lucro. Um homem que sumiu sem deixar rastros e que talvez por isso mesmo não teve paz. Mas por que agora? Por que reencarnar justo agora? Por que morrer tão jovem? O estudioso tinha uma teoria. Às vezes o ciclo precisa fechar. Não se trata de punição, se trata de equilíbrio.
Uma alma não pode seguir enquanto a ferida que deixou atrás não for compreendida. Não basta morrer. É preciso sentir. E, principalmente, lembrar. Daniel não lembrou com a mente. Lembrou com a alma. E sua morte não foi uma tragédia isolada. Foi o fim de uma linha traçada há mais de 180 anos. Carlos, cada vez mais mergulhado na obsessão por entender, retornou aos arquivos históricos. Procurou registros pessoais de Howden. Encontrou cartas, diários fragmentados. E em uma delas, escrita com uma caligrafia nervosa e marcada por borrões de tinta. Talvez o mar não me leve nesta vida, mas um dia, em outra, ele vai me encontrar. A conexão era inegável. Daniel foi encontrado pelo mar. Não pelo oceano, mas pelo seu reflexo. Um lago imóvel, congelado, esperando pacientemente o momento certo de reclamar aquilo que, no fundo, sempre foi seu. A alma de Howden nunca teve paz. E Daniel, mesmo sem saber, carregava dentro de si os escombros de um passado afundado. Cada novo detalhe descoberto por Carlos tornava a história mais clara e mais sombria. Não era uma lenda, não era uma coincidência, era uma confissão. Do inconsciente para o mundo, do passado para o presente. E o mais perturbador é que essa pode não ser a única história assim. Porque se Daniel foi alguém antes, quem mais entre nós está carregando culpas que nem sabe que tem? Carlos passou a ter medo do espelho. Toda vez que olhava seu próprio reflexo, não via apenas a si mesmo. Via, em sua mente, a imagem de Daniel. E por trás dele, uma sombra antiga, vestida com roupas do século XIX, encarando de volta com os olhos frios de um homem que havia desaparecido da história. Mas não do tempo. A semelhança entre Daniel e Edward Howden era mais do que física. Era espiritual. As investigações de Carlos o levaram a locais esquecidos da história. Registros marítimos desorganizados, relatos de marinheiros sobreviventes de outras embarcações da época e até manuscritos deixados por familiares das vítimas. Os engenheiros alertaram. A quilha tinha falhas estruturais e o casco estava comprometido. Mas Howden não quis saber. Mandou zarpar mesmo assim. Na primeira noite de viagem, o navio enfrentou uma tempestade forte. A estrutura não resistiu. Partiu-se em dois no meio do mar. Em menos de 20 minutos, 119 pessoas foram engolidas pelas águas. O capitão foi encontrado morto, abraçado ao leme. Mas Howden não estava a bordo. Ele observava tudo da costa, de longe, e desapareceu antes que qualquer autoridade pudesse interrogá-lo. Agora, quase 2 séculos depois, aquela culpa emergia de novo. Não em papéis, não em tribunais, mas em carne e osso, na vida de um jovem chamado Daniel. Carlos espalhou os retratos lado a lado. Daniel, aos 17 anos, sorrindo com um violão. E Howden, em uma pintura antiga com os olhos pesados. Havia quase um espelhamento sinistro entre os dois. Na parede do escritório, criou uma linha do tempo com eventos paralelos, cores diferentes para marcar fatos de cada época. Mas quanto mais ele conectava os pontos, mais percebia que não eram duas histórias distintas. Era uma só, fragmentada pelo tempo, separada por séculos, mas unida pela alma. Carlos não era espiritualista, não acreditava em horóscopos, cristais ou vidas passadas. Era um homem de lógica, de arquivos, de provas. Mas ali, diante daquele quebra-cabeça impossível, ele foi obrigado a encarar uma realidade que nenhum ceticismo podia negar. Daniel era Howden, e a história só fazia sentido quando vista por esse ângulo. As frases soltas nos cadernos, os pesadelos, os desenhos, o medo inexplicável da água, a tranquilidade assustadora com que ele afundou, tudo apontava para um reencontro inevitável entre o homem e sua culpa. Mas havia uma pergunta que Carlos não conseguia calar dentro de si. Por que agora? Por que essa vida? Por que essa idade? Por que essa morte? Foi então que ele encontrou o diário de um monge que viveu em um mosteiro europeu no final do século XIX. O texto era obscuro, mas falava sobre o retorno das almas partidas. Dizia que, quando um erro grave fere muitas vidas, o espírito não avança até que compreenda o peso da dor que causou. E mais,
O monge escrevia que o retorno raramente acontece em forma de punição violenta. Ele acontece como reconhecimento, como forma de sentir, ainda que inconscientemente, a dimensão das próprias escolhas. Daniel viveu 18 anos, o mesmo número de meses que o Ventus Mare levou para ser construído, desde o projeto até o naufrágio. Coincidência? Ou mais uma peça do tabuleiro de algo que escapa à nossa compreensão? Carlos passou a encarar a vida de outro modo. Cada pessoa que cruzava a rua, cada rosto na multidão. Quem eles foram antes? Quais histórias esquecidas habitam aqueles corpos, andando entre nós, fingindo que são novas? Ele olhava para os olhos das pessoas e se perguntava: o que está escondido aí dentro? O mais assustador, porém, não era saber que Daniel tinha sido Haldane, era saber que ninguém sabia, nem ele mesmo. E ainda assim a alma sabia. Carregava as marcas, os traumas, os medos. Carregava o mar dentro de si. Um mar silencioso, revolto, cheio de gritos submersos. Carlos passou a escrever tudo. Documentou cada passo, cada descoberta, cada conexão. Chamou o que encontrou de espelho do passado. Uma tese informal, mas poderosa. Porque, segundo ele, o espelho não mostra apenas o presente, mostra tudo o que fomos. E às vezes, quando olhamos tempo demais, podemos ver algo olhando de volta. A água chama, sempre chamou. Desde que era pequeno, Daniel parecia ter uma relação estranha com lagos, rios, até mesmo piscinas. Quando tinha 6 anos, recusou-se a entrar na água durante uma excursão escolar. Disse que ela estava olhando de volta. Os professores riram, os colegas zombaram e os pais acharam que era apenas mais uma fase. Mas não era um aviso. Um sussurro antigo vindo das profundezas, tentando alcançar uma consciência que ainda não estava pronta para ouvir. Nos meses que antecederam seu aniversário de 18 anos, os sinais se intensificaram. Sonhos mais vívidos, desenhos cada vez mais detalhados, e um medo crescente que ele não conseguia explicar. Um medo do som do vento sobre a água, do barulho de madeira se partindo, do grito abafado de vozes que vinham do nada. Daniel não entendia o que estava acontecendo com ele, só sentia. No fundo, sabia que algo estava errado, que havia algo dentro dele que não pertencia àquela vida. Uma memória que não era dele, mas que vivia através dele. E como uma maré crescente, essa memória foi se tornando insuportável. Ele tentou ignorar. Tentou fingir que era só estresse, que todo aquele incômodo era coisa da cabeça, que tudo iria passar depois do aniversário. Mas a água não esquece. Ela nunca esquece. E naquele dia, o lago estava à espera. Carlos, cada vez mais convicto de que a morte de Daniel não foi um acidente, voltou à chácara. Precisava ver o lugar com os próprios olhos. Precisava sentir. Caminhou até a margem, observando o ponto exato onde o gelo havia se partido. Ainda havia marcas no terreno. Uma rachadura discreta serpenteava até a água, como uma cicatriz. Ele se ajoelhou e tocou o gelo. Frio, silencioso, vivo. Naquele instante, sentiu algo estranho, como se o ar ao redor pesasse, como se estivesse sendo observado. E então lembrou das palavras que lera no diário de Haldane. O mar é o espelho do que escondemos, ele devolve o que enterramos. O lago era pequeno, insignificante à primeira vista, mas para Daniel foi um portal. Um reencontro inevitável com a culpa ancestral. Um retorno simbólico ao oceano que havia engolido 119 vidas. E agora cobrava a 120ª. Carlos passou a ver a vida como um ciclo que não se rompe. Um fio invisível liga o que fomos ao que somos. E para algumas almas, esse fio é feito de água, sal e silêncio. Uma semana após a visita ao lago, Carlos teve um sonho que mudou tudo. Estava a bordo de um navio antigo. O chão rangia sob seus pés. Havia relâmpagos ao longe. Ele caminhava pelo convés vazio até encontrar uma figura ao leme. Daniel. Ou melhor, Haldane, com o rosto de Daniel mais velho, com olhos pesados de quem viu demais. Ele se virou lentamente e disse: "Agora eu sei o que eles sentiram." Carlos acordou com o coração acelerado. E soube no fundo a verdade. A alma de Daniel havia compreendido. Mesmo que só no fim, mesmo que apenas no momento do mergulho,
ele sentiu o peso de suas decisões. E isso era tudo que o ciclo exigia. O retorno ao mar não foi uma punição, foi um ritual, uma passagem. E no momento em que o gelo se partiu, o passado e o presente deixaram de ser linhas paralelas. Tornaram-se um só ponto, um instante congelado no tempo. Um ponto onde o velho e o novo, o culpado e o inocente, o homem e o menino, finalmente se encontraram. A água levou Daniel, mas talvez pela primeira vez em vidas, a alma dele tenha emergido. Livre, ou quase, porque o mar não esquece. E enquanto houver histórias como essa, almas que ainda não entenderam o que fizeram, consciências presas entre o que foram e o que fingem ser, os lagos continuarão, esperando. Silenciosos, pacientes, profundos demais para serem apenas água. Não houve enterro. Sem corpo, sem caixão, sem despedida formal. Apenas flores deixadas à margem do lago e palavras sussurradas ao vento, como se pudessem atravessar dimensões e alcançar algo que já não estava mais ali. Daniel se foi. Mas o que se foi com ele? Se foi apenas um garoto, vítima de um acidente trágico, ou uma alma antiga, marcada por decisões cruéis, finalmente acolhida pelo próprio destino? Carlos continuou escrevendo. Tornou-se obcecado em entender como o universo acomoda a justiça que os homens não conseguem aplicar. Passou a ver o mundo como um grande tribunal silencioso, onde cada ação é registrada, não por juízes de toga, mas por leis que regem não só o tempo, mas a própria essência do ser. O juízo de Daniel não veio com julgamento, punição ou castigo público. Veio como sussurros, veio como sonhos, veio como um lago congelado que, no momento certo, abriu-se como uma sentença que esperou séculos para ser executada. Mas essa história, por mais incrível que pareça, não é única. Existem outros Daniels, outras almas vagando por aí, sem saber que carregam dentro de si as ruínas de quem já foram. Pessoas que têm medo de lugares específicos sem motivo aparente, que sonham com tempos que não viveram, que falam palavras que nunca aprenderam conscientemente. E se você acha tudo isso exagero, pense bem, quem você já foi? Quantas vezes você sentiu algo que não sabia explicar? Aquele frio na espinha ao entrar em um lugar antigo, aquele choro que veio do nada, aquele fascínio inexplicável por uma época, por um país, por um nome. E mais do que tudo, aquela culpa que você carrega, sem saber de onde vem. Carlos sabia que seria difícil convencer o mundo do que descobriu. A ciência não aceita hipóteses sem provas tangíveis. A religião, muitas vezes, foge de respostas que a forcem a rever dogmas. E a sociedade... Bom, a sociedade teme aquilo que não pode controlar. Mas ele escreveu mesmo assim. Porque algumas verdades não existem para serem aceitas. Existem para serem lembradas. E a história de Daniel é uma dessas verdades. Uma vida que foi interrompida para que outra, muito mais antiga, pudesse enfim descansar. Um fim que é também recomeço. Não para ele, talvez, mas para todos que ouvirem, entenderem e sentirem. A água voltou a congelar no lago, fria, imóvel, serena. Mas para Carlos ela jamais será apenas água de novo, porque agora ele sabe, ali, sob o espelho gelado, repousa o juízo invisível, a prova de que o tempo não apaga nada, apenas adormece, à espera do momento certo de acordar. E quando acorda, não há escapatória. Haldane tentou fugir, Daniel tentou entender, mas o universo equilibrou. E você? Está pronto para olhar seu próprio reflexo e se perguntar: será que eu também carrego algo que não é meu, mas que ainda me pertence? O silêncio do lago talvez tenha a resposta, mas ele só fala com quem estiver disposto a escutar. Se essa história tocou você de alguma forma, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que gostaria de entender um pouco mais de outras vidas. Aqui, acreditamos que até as feridas mais profundas podem se transformar em caminhos de cura. Até o próximo vídeo.